Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um lugar melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita e ser empossada na máquina pública e nos ajudar, entende? É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votadas e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem as nossas ideias em pauta. A gente tem que estar sempre ajudando essas nossas lideranças, entende? Se a gente deixar as nossas lideranças sozinha, sem apoio, a gente não consegue nada, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, vocês têm que ajudar as suas lideranças, entende? Vocês têm que formar lideranças, vocês têm que reivindicar suas coisas, vocês têm que ser um povo politizado. Povo subversivo, como o povo brasileiro, ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil como ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado. E se a gente não gosta de como as coisas estão, a gente tem que mudar, entende? Se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda, deixa essa população viver a vida que eles escolheram e vamos viver a vida que a gente escolheu, a vida que a gente merece, entende? E formar um país livre, independente para nós, entende? De um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? De um povo que merece tudo de bom, entende? É assim que a gente vai conseguir ter uma vida decente, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice. E acabar com esse negócio de presidencialismo. O presidente brasileiro, ele não manda em nada. Ele manda por decreto. Decreto não é lei, entende? O presidente brasileiro, ele é só um nomeador. Ele que nomeia o presidente da Caixa Econômica Federal, ele que nomeia o presidente da Petrobras, ele que nomeia o presidente dos Correios. É só isso que ele faz, entende? Ele é um nomeador, entende? Ele não é mais nada do que isso, entende? Quem manda no Brasil é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o STF e depois as Forças Armadas, entende? Só aqueles que a gente não vota, entende? E se vocês querem um país decente para morar, vocês têm que votar nos seus representantes. Vocês não podem deixar os outros votarem por vocês. Colocar pessoas para trabalhar por vocês sem que vocês escolham, entende? Se vocês deixar eles fazerem isso, vocês vão ter um país como o Brasil. E como vocês não querem que o Brasil seja desse jeito, vocês têm que escolher os seus representantes. E essas ideias que eu venho dizendo não dá certo no Brasil
porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que o povo brasileiro, ele despreza o que essas pessoas têm para falar. O povo brasileiro não gosta desse tipo de conteúdo. O povo brasileiro não ajuda essas pessoas com nada, porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famosos, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, só gente que não agrega em nada. O povo brasileiro briga, assiste o que eles têm para falar, opina, entende? E até se mata por esse tipo de gente, entende? E os políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições, eles não vão ajudar essas pessoas com nada. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. Eles sabem que eles não vão ser presos, por isso que eles fazem tudo o que eles querem. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro, ele não forma lideranças, entende? Eles desprezam lideranças, por isso que o país é desse jeito, entende? No dia da eleição, o povo brasileiro não fez nada para mudar a situação. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais, é nesses que eles vão votar. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade e se reerguer como um país, e a gente merece um país bom para nós morar. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles e ajudar eles a ganhar a liberdade, se erguer como um país soberano, livre. E ir embora do Brasil, porque o Brasil não vai prestar. Ele vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Porque o povo brasileiro não quer que ele melhore, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver, só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram e vamos levar a vida que a gente merece, entende? De um povo guerreiro, de um povo politizado, de um povo que merece tudo de bom na vida. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente ganha dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já tava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. E o povo da Guiana Francesa merece ganhar liberdade, se reerguer como um país. E nós merecemos um país bom para nós morar, por isso que é bom nós nos unirmos a eles e ajudar eles a ganhar a independência, se reerguer como um país soberano. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso, votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo do Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro-presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida porque o povo brasileiro ele é subversivo. Não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.